Falar em movimentos elásticos, e aí, será que a gente tem algum movimento um pouco mais elástico na Bolsa hoje? Será que aquele temor da segunda-feira, que já foi embora um pouquinho ontem, pode hoje, mais uma vez, ficar mais para trás aí, e hoje a gente ter um dia mais favorável na Bolsa de Valores? Vamos lá. Felipe, sempre é interessante a gente refletir, né, sobre o contexto onde nós estamos inseridos. Eu continuo reforçando que nós estamos saindo de uma fase de pessimismo, alívio e entrando numa fase de otimismo no ciclo do mercado como um todo. Então, a cabeça dos analistas, a cabeça dos participantes, ela tende a querer olhar positividade dentro do processo, está mais disposta a tomar risco. Então, vamos escutar o Marco Saravari comentando, né, sobre os resultados que começam a sair, né, e estão saindo, e vem surpresas, né, positivas, que 80% dos resultados estariam acima ainda das expectativas por parte dos analistas. Se eu não estou errado, foi o comentário que colocou. Isso reforça, né, essa minha narrativa. O que acontece? A gente teve aí, na semana retrasada, um dia de foco em cima da variante Delta, e nós tivemos no início dessa semana novamente o foco em cima da variante Delta. Querendo ou não, isso traz um tom para o mercado, não pessimista, mas um tom que tira o foco um pouco da questão da inflação. E traz um pouco daquele sentimento, opa, será que a retomada da economia vai ser tão forte assim? Quando nós olhamos para os treasuries de 10 anos lá fora, quando a gente olha para o, né, que, querendo ou não, é um indicador, seria um indicador hoje que estaria nos mostrando assim, o tom de crescimento de fato dos mercados. A gente percebeu essa correção, nós conversamos sobre isso ontem no nosso pre-market, né? Então, olhando para tudo isso, eu continuo achando que movimentos de correção, né, são janelas de oportunidade para os investidores se posicionarem. Quando eu faço a minha análise e olho todos os cenários, eu consigo enxergar, poxa, um cenário otimista, mercado indo para 180 mil pontos, ou seja, tendo muito para poder andar. Num cenário pessimista, mercado voltando para 110, 112, 115 mil pontos. Se tu for comparar o quanto tem para subir versus o que tem para cair, é uma assimetria positiva. Né? Você tem mais para subir do que para cair. Ok, beleza, perfeito. Agora, o investidor, dentro desse cenário, dentro desse contexto, ele tem que ter um gatilho, vamos assim dizer, para estar posicionado ou para não estar posicionado, para ter mais liquidez ou ter mais ações. Né? Porque, obviamente, né, todo cenário ele pode, né, não se concretizar, é uma expectativa em relação ao futuro, mas, né, dentro do contexto, dentro da análise, do ciclo, do mercado, do momento, tudo mais, eu continuo, né, extremamente otimista e acredito sim que os movimentos de alta, né, eles tendem a acontecer com uma intensidade em tempo mais intensa do que a intensidade das correções em tempo, tá? Entendi. Eu estava dando até uma olhada aqui, Guga, o futuro da Bolsa subindo 0,22% agora, né? Às 9 horas e 22 minutos. Talvez seja esse movimento aí que você estava falando, que pode ser uma correção para baixo, mas também pode ter esse movimento um pouco mais para cima aí. O que você está vendo para hoje? Você acha que a gente pode passar aí desses 125 mil pontos no qual fechamos ontem, nesse movimento mais para cima? Deixa eu mostrar aqui para vocês, então. Deixa eu compartilhar minha tela. Eu dou uma olhadinha para cima, porque como são várias telas que aparecem aqui, eu tenho que apertar os botõezinhos aqui para poder compartilhar a tela. Vamos lá, né? Felipe, dentro do contexto do mercado, né, desses últimos dias, na verdade, que começou aqui no dia 7 de junho, né, a gente vem dentro de um processo de correção, a gente vem passando aqui por um processo de ajuste como um todo, tá? Tivemos toda essa intensidade de alta aqui mais forte, que, querendo ou não, né, é uma janela que traz, né, essa percepção de que, opa, né, o mercado está mais comprador. A gente teve aqui o dia em relação à variante Delta, foi aqui, ó, entre os 5 e os 6 de julho, tá, quando foi a primeira conversa sobre a questão da variante Delta, mais preocupante, né, com o olhar, né, para o lockdown lá na Austrália. Então foi nesse período aqui que nós tivemos esse tom mais intenso. Ok, depois disso o mercado reage positivamente e aí a gente teve esse segundo movimento aqui com a questão da variante Delta. Eu gosto,
tá? De nós termos tido toda essa janela aqui de tempo de correção e agora que aparece, vamos assim dizer, entre aspas, né, vilão para o processo de alta da Bolsa. Tá? O que aconteceu? Tivemos aqui toda essa situação aqui de ajuste, obviamente que no cenário, né, e o posicionamento dos participantes do mercado traz, né, uma nova volatilidade, traz um novo contexto, traz um novo sentimento de curto prazo, certo? Dentro desse cenário, dentro desse contexto, eu estou utilizando para poder fazer a minha análise essa base de dados aqui, certo? Estou estudando essa última movimentação de queda para poder interpretar o potencial movimento de alta. Estudando essa janela aqui, trazendo ela como base para desenhar a minha tese de curto prazo, o que eu estou enxergando é o seguinte, olha, num cenário positivo, o mercado volta a trabalhar aqui entre 126.650 e 127.450. Tá? Então a minha janela de alta de curto prazo é para trabalhar aqui dentro desse cenário. Então o mercado no dia de hoje vir buscar essa região de preço não é nada que me surpreenda, tá? É algo que eu espero, certo? O que eu me surpreenderia? Olha, se vier algum fator novo que estimule muito forte as bolsas, eu consigo enxergar uma possibilidade da bolsa, né, ir buscar novamente a casa dos 130 mil pontos, 131 mil pontos. Tá? Só que precisaríamos de algum fator novo que estimule e muito no curto prazo o mercado. Isso está no meu radar? Não. Se surgir, ok, né, é possível ajustar as posições e surfar esse movimento. O que eu estou acreditando mais, tá, Felipe? Que o mercado ele fica mais engessado, mais trancado aqui nessa região, tá? Guga, tu está esperando que tenha uma continuidade de queda mais intensa, que possa perder esses níveis de preço aqui das mínimas que nós tivemos no dia 19, na segunda-feira? Olha, não, tá? Mas por hora eu estou acreditando, que nem eu falei ontem para vocês, né, que o mercado ele fica entre esses níveis aí de 123 e 127 mil pontos por alguns dias ainda, tá? Diminui a volatilidade essa que aumentou, né, em função do novo player, né, que é a variante Delta, que impactou de forma mais pesada nos mercados, que estimulou um ajuste, uma correção dos preços, mas assim que passar esse processo, assim que terminar, que o mercado digerir, a gente volta, né, a entrar numa jornada de alta novamente, tá? Então, eu estou com essa fotografia aqui para mim hoje, Felipe.